versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Quero que nessa noite os irmãos continuem com a mesma alegria que você entrou na casa de Deus. Com a mesma força que você louvou o Senhor, glorificou, deu glória em alta voz, bateu palmas. Da mesma forma, irmão, quando nós estamos pregando a palavra, nós temos que continuar com aquele mesmo espírito de adoração ao Senhor. Não é que aquele espírito de inquietude, de ficar quieto no seu canto, mas sim que aquele espírito que você entrou, dando glória a Deus, gritando em alta voz, da mesma maneira e da mesma forma você tem que continuar o culto. O culto não pode parar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a coisa mais importante do culto, porque a palavra, ela vem para dar vida. Nós louvamos ao Senhor, nós enchemos a presença do Senhor, e agora nós vamos encher do alimento de Deus. E não importa a maneira e a forma que a palavra vem ao seu coração, não importa se é cajado, se é correção, mas aceite a palavra de Deus. Aceite o Senhor falando contigo nessa noite, amém? Lucas 13, versículo 6. Ele dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não der, pois a mandará cortar. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos sentar nessa noite, a palavra do Senhor é rica e abençoada. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra nessa noite, irmão, sobre a figueira estéril, em Lucas 13, quero dizer, irmãos e irmãos, que não fui eu que escolhi essa palavra, não, amém? Quem me dera eu escolher a palavra para pregar para a igreja, mas o Senhor Jesus Cristo é que nos deu nessa noite para falar. É o Senhor Jesus Cristo nessa noite que vai falar. Porque se eu falar de mim, irmão, eu tenho certeza que os irmãos não vão se agradar, e eu tenho certeza que se eu falar de mim, não vai acontecer nada, Deus não vai edificar ninguém. Mas se o Senhor Jesus Cristo estiver falando nessa noite, se Ele estiver nessa noite falando ao seu coração, eu tenho certeza que você vai ter vida, eu tenho certeza que você vai ter paz, eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai entrar no profundo do teu coração. E quando nós lemos essa palavra, irmãos, eu leio essa palavra, eu me entristeço. Eu leio essa palavra, eu fico com o coração, irmãos, palpitando de tristeza. E muitas das vezes causa até agonia em mim quando eu leio essa palavra, começo a meditar sobre a figueira estéril. Nós conhecemos uma palavra que está em Mateus 21, 18, que o Senhor Jesus Cristo, tendo fome, ele passava por certo caminho e ele com fome, ele chegou a uma certa figueira e foi ali procurar um fruto para que ele pudesse comer. E olhando para aquela figueira, irmãos, ele não achou fruto nenhum para comer daquela figueira. E a palavra de Deus diz que ele olhando para aquela figueira, não vendo fruto, e uma árvore bonita, cheia de folhas bonitas, mas não encontrou nela fruto algum para que ele pudesse comer. E diz a palavra de Deus que ele amaldiçoou aquela figueira, porque não encontrando o que comer, não encontrando o que se alimentar, ele amaldiçoou aquela figueira, porque não encontrou fruto sobre ela. E eu meditando nesta palavra, irmãos, e vendo acerca da Bíblia Sagrada, eu comecei a meditar que muitas pessoas que conheceram o Evangelho, que viveram a palavra de Deus, que conheceram a palavra de Deus, que viveram uma vida de bênção diante da presença do Senhor, que viveu na casa de Deus, comendo e se alimentando da palavra do Senhor, viveu
forma, mas não tem conhecido o Senhor Jesus Cristo. Pensa que Deus é somente amor. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é como consumidor. Jesus Cristo, Ele nos constituiu, nos colocou no irmão que nos salvou, para que nós pudéssemos dar fruto. Tem pessoas que acham que Ele vem na terra somente para cumprir uma missão de viver aqui na terra e pronto. Ele vai morrer e muitas das vezes ele acha que vai ganhar a salvação por estar aqui na terra, porque Jesus Cristo é misericordioso, jamais Ele vai lançar alguém no inferno. Mas a Bíblia nos mostra diferente, a palavra de Deus nos mostra diferente. Aquele que não der fruto, diz a palavra de Deus, será lançado ao fogo. A árvore que não der bom fruto será lançada ao fogo, diz a palavra do Senhor. O próprio João Batista diz: foi chegado o machado à raiz, foi chegado o machado à árvore. Toda árvore que não der bom fruto, lance ela no fogo. Mas muitas pessoas vão ter olhado o Senhor de uma forma